Amém, irmãos? Vamos meditar nesta manhã no livro de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. O Senhor me deu uma mensagem aqui, né? A partir do versículo 13. E o tema da mensagem é o que podemos e o que não podemos encontrar em um verdadeiro cristão. Amém? Então, vamos meditar nesta manhã na palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13, do 13 ao 18, amém? Tiago, capítulo de número 3, do 13 ao 18. Achou isso, Sofia? Uhum. Pode ler, por favor? Amém. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis em mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do céu vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que hesitam a paz. Amém? Então, irmãos, Tiago, nesta carta, especificamente neste texto, né, ele vai nos alertar acerca de algumas qualidades ou características que um verdadeiro cristão ele precisa ter, né? Nós precisamos encontrar em nós, né? Precisamos identificar, né, essas características em nós. Então é importante nós nos analisarmos, né, para que nós então possamos detectar essas qualidades. E se não tivermos, precisamos urgentemente adquiri-las, né? Porque essas são as qualidades necessárias para que nós, como cristãos, tenhamos uma vida correta diante do Senhor. Amém? Então, a primeira característica que nós precisamos ter e encontrar na vida dos irmãos é a sabedoria, né? Precisamos ter sabedoria. Especialmente, irmãos, no tempo em que nós vivemos, nós precisamos de sabedoria, né, para convivermos, né, com este mundo que está, todos sabemos, está perdido, né, mergulhado em trevas, né? A sabedoria, ela nos faz ser prudentes. E a prudência, por sua vez, ela nos leva a pensar antes de agir e antes de falarmos, né? Vamos ver Provérbios, vamos ver o que diz Provérbios a respeito disso. Provérbios, capítulo de número 17. Vou pedir para a irmã Rosana ler Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 20. Provérbios 17, 20. Irmã Ana, leia Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 27. Irmã Ana, Provérbios 17, 27. Sofia, Provérbios, capítulo 17, versículo 18. Aliás, versículo 28. Provérbios 17, 28. Amém? Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. Irmã Leidiane, leia Provérbios 21, versículo de número 23. Provérbios 21, 23. Amém? Então vamos começar com a irmã Rosana. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 20. Pode ler, irmã Rosana, por favor. Amém. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Provérbios 17, 27, irmã Ana. Amém. E o que possui
O conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Provérbios 17, 28, Sofia. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que se cerrar os seus lábios por entendido. Provérbios 21, 23, irmã Leidiane. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Então, irmãos, isso é um sábio, né? A pessoa sábia é uma pessoa prudente, né? E essas características, elas são importantíssimas para a vida de um cristão, né? Então, nós precisamos analisar se temos essas qualidades em nossas vidas. Se não temos, precisamos adquiri-las, né? O mais rápido possível, né? Porque, irmãos, se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos saber conduzir as nossas vidas, né? E, consequentemente, nós não conseguiremos alcançar a eternidade com Cristo. Quando nós olhamos, né, para o passado e vimos alguns exemplos bíblicos, nós vamos ver que algumas pessoas que agiram sem sabedoria, né, essas pessoas elas foram responsáveis, né, pelo seu fracasso. A Bíblia conta a história lá no livro de Reis sobre um homem, que esse homem ele estava fugindo de Davi, né? Esse homem chamava-se Zeba, ou Seba, ali pelo capítulo 13 em diante de Reis, eu não me lembro agora qual o capítulo específico, mas depois de quando Davi volta do exílio, quando ele volta que ele estava fugindo de Absalão, a Bíblia diz que quando ele volta, ele é proclamado rei de Israel, mas esse homem chamado Zeba, ou Seba, filho de Micre, ele se revolta contra Davi, né? Ele leva o povo de Israel a se revoltar contra Davi, a abandonar Davi, e ele foge para uma cidade chamada Abel-Meolá. E a Bíblia diz que quando ele foge para lá, a Bíblia diz que Joabe e todo o seu exército começam a derrubar as muralhas dessa cidade. Só que nessa cidade havia uma mulher sábia, e esta mulher então manda chamar Joabe, né? Conversar com Joabe. Irmão, um sábio, ele procura o diálogo. O sábio, na sua prudência, ele procura o diálogo diante de uma situação onde ele precisa exercer, né, essa, digamos assim, a estabilidade, né, que é exatamente dialogar. E essa mulher chama Joabe, né, pergunta para ele o porquê que eles estavam fazendo aquilo, e ela indaga Joabe, né, e ela diz, olha, a nossa cidade é pacífica. E então Joabe, ele fala que eles estavam procurando este homem, e então ele pede que eles joguem a cabeça desse homem pelas muralhas para que a cidade não seja destruída. Então, um sábio, irmãos, ele é prudente, e ele, antes de agir, ele pensa, ele fala, né? Ele procura o diálogo, porque o diálogo, irmãos, ele resolve muitas coisas, né? O diálogo, ele é importante, né? Então, essas características nós precisamos ter em nossas vidas. Precisamos ser sábios, precisamos ser prudentes. Para quê? Para que nós possamos conservar, né, o sabor que há em nós, né? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14, Jesus disse que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Então, nós, se formos sábios e prudentes, nós conservaremos, né, esse sabor que Jesus diz que nós temos por sermos sal, né, e conservaremos a luz que há em nós, que é Jesus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo de número 7, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós precisamos ser sábios e precisamos ser prudentes, né? Irmãos, o diálogo, ele é capaz de evitar problemas, né? E muitos problemas. Então é importante nós nos analisarmos e vermos se nós temos essas qualidades. Se não tivermos,
né? Volto a dizer, precisamos adquiri-las imediatamente. Amém? A segunda característica ou a segunda coisa que precisamos encontrar em nós, né? E encontrar em um verdadeiro cristão, irmãos, essa também é muito importante. Um sábio e prudente é cheio do Espírito Santo. Diga, um sábio e prudente é cheio do Espírito Santo. Vamos ver Atos, capítulo de número 4. Abre aí, Sofia. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13. Atos, capítulo 4, versículo de número 13. Vou pedir para a irmã Rosana ler Atos, capítulo de número 6, versículo de número 8. Atos 6, 8. E a irmã Leidiane, por favor, Atos, capítulo 6, versículo de número 10. Amém? Então, irmãos, um homem sábio e prudente, ele é cheio do Espírito Santo, né? Por quê? Porque ele tem as qualidades que atraem, né? Atraem a Deus. Ele tem as qualidades que chamam a atenção do Senhor, né? Que o Senhor ama as pessoas que têm essas qualidades. E nós, como cristãos, precisamos tê-las em nossas vidas. Vamos ver Atos capítulo 4, versículo de número 13. Pode ler, Sofia? Uhum. Vamos lá. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Pedro e João, diz o texto, que eles eram homens iletrados. Ou seja, o nível ou o grau de escolaridade deles para a época era baixo, né? Eram homens considerados homens sem escolaridade necessária, até mesmo para fazer parte ali do Sinédrio. Eles estavam diante, irmãos, vamos imaginar hoje, eles estavam diante do Supremo Tribunal de Justiça da época, né? Eles estavam diante de juízes, ministros, homens, né, super qualificados, né? E eles reconheceram que Pedro e João, mesmo não tendo a escolaridade que eles tinham, mesmo não tendo o conhecimento acadêmico que eles tinham, mas eles reconheceram que Pedro e João eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens que haviam estado com Jesus. Eram homens que tinham as qualidades necessárias que um cristão precisa ter, né? Vamos ver Atos, capítulo de número 6, versículos de número 8 e o 10. A irmã Rosana leu o 8, a irmã Leidiane leu o 10. Por favor, vamos lá. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10, irmã Leidiane. É capítulo 8, versículo 10. Capítulo 6, irmã. Atos, capítulo 6, versículo 10. Enquanto a irmã encontra... Então, a irmã Rosana leu aí que Estevão era um homem cheio de graça e de poder, né? Era um homem cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Porque a Bíblia diz no versículo 1 em diante do capítulo 6, a Bíblia diz que a igreja escolheu 7 homens que eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria para que esses homens administrassem os recursos que eram distribuídos entre as viúvas necessitadas da época. Então, Estevão, ele era um desses homens, ele era um desses diáconos, né? Então, ele era cheio de poder, né? E ele realmente impressionava, né, os fariseus da época. A Bíblia diz que ele não perdia nenhuma discussão com eles. Amém? Achou, irmã Leidiane? Achei. Pode ler, irmã. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Eita glória! Nenhum deles, irmãos. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do poder do Espírito Santo. E Jesus, ele nos deu essa promessa, irmãos. Ele fez essa promessa aos discípulos e esta promessa, ela se estende a nós, né?
lá em Atos capítulo 1, quando ele diz, não saiais da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lá no versículo 8 de Atos capítulo 1 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem sábio, era um homem prudente, era um homem dotado dessas qualidades que todos nós, como cristãos, precisamos ter. Amém? Irmãos, eu acho tão bonito, eu gosto de assistir filmes, os irmãos falam assim, mas como é que o irmão assiste, né? Eu escuto, né? E consigo compreender, né? O que se passa no filme. Eu acho muito interessante, eu gosto de assistir filmes de investigações, né? Filmes de suspense, sabe aqueles filmes policiais? Então, um homem sábio, um bom policial, né? Sábio e inteligente, irmão, ele consegue desvendar um assassinato através de um único depoimento do assassino. É interessante, irmãos, né? Você pode analisar, né, que quando o policial está ouvindo o depoimento, né, de alguém, ele presta atenção em todos os detalhes, minuciosamente. Para quê? Para que depois ele venha confrontar, né, as informações dadas, né, pelo depoente. Então, é muito interessante, né? E a sabedoria, né, ela nos possibilita a sermos inteligentes, né? Então, um verdadeiro cristão, ele é sábio, ele é prudente, ele é cheio do Espírito Santo e ele é inteligente, né? Irmãos, um homem sábio, né? O homem sábio, ele sabe. Isso aqui é importante nós observarmos, meus irmãos. Um homem sábio, ele sabe conviver com o esquecimento, a ingratidão e a indiferença do mundo. Um homem sábio, ele sabe, né, conviver com tudo isso. Vamos ler Eclesiastes. Alguém acha aí Eclesiastes? Capítulo de número 9. Eclesiastes 9, versículos 15 e 16. Versículos 15 e 16. Irmãos, é muito interessante, e aqui eu quero abrir um parêntese para falar sobre algumas situações, né, que nós passamos na vida e que nós precisamos saber lidar com elas. E só um homem sábio, só um cristão realmente sábio, prudente e cheio do Espírito Santo, ele é capaz de lidar com situações como essas, né, que nós vamos ver aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 15 e 16, e depois eu separei aqui alguns exemplos que ocorreram, né, na minha vida e ao longo, né, da nossa caminhada, nós passamos por situações e que depois nós vamos analisar e nós vamos ver, eu não agi com sabedoria, eu não agi com prudência, né, eu precisava ter agido de uma forma melhor em situações como essas. Alguém achou aí? Eclesiastes 9, vamos ler? Eclesiastes 9, 15 e 16. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Amém? Olha só, Salomão está dizendo que uma cidade pequena, ela foi, né, ela recebeu um livramento, ou ela foi livrada de ser destruída por um homem sábio e pobre. Porém, o que a cidade fez? O que os moradores daquela cidade fez? Ou fizeram? Esqueceram-se dele, né? Esqueceram-se dele. Irmãos, um homem sábio, prudente e cheio do Espírito Santo, ele consegue lidar com a rejeição, o abandono, ele consegue lidar com, né, o esquecimento. Imagine aí, irmãos, pense aí esse homem salvando a cidade,
né? Salvando a cidade de uma destruição e a cidade depois virando as costas para ele, né? E nem lembrava que ele existia. Irmãos, quantos dos irmãos já passaram alguma situação onde você fez algo, onde você até mesmo ajudou alguém, mas você teve que conviver depois com a ingratidão da pessoa, você teve que conviver com esquecimento, né? Você foi esquecido. Há um ditado popular que diz que pão dormido é pão esquecido, né? Então, existem situações em nossas vidas, irmãos, que nós só vamos conseguir lidar com elas, ou só vamos conseguir superá-las se nós tivermos essas características, né? Essas qualidades que um cristão precisa ter. Ser sábio, né? Prudente e cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu separei aqui algumas experiências que eu tive. Os irmãos sabem que eu vivi 16 anos na política. E na política nós convivemos diariamente, né? Eu convivia, né? E o político ele convive diariamente com a ingratidão, né? As pessoas dizem assim: político ele é muito mau caráter, político ele não presta, o político promete, não cumpre, né? O político ele já tem uma fama de ser ruim. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem eleitores que são piores do que os políticos. Existem eleitores que são chamados de eleitores rabos de comitê. Esses eleitores, eles saem andando de comitê em comitê, pedindo, né? Procurando algum favor dos políticos. E, às vezes, eles nem votam naqueles que o favorecem ou os favorecem. E é claro que nós não podemos, irmãos, vender, né? Negociar o nosso voto, nós não podemos negociar a nossa dignidade, né? O nosso caráter, nós não podemos negociar com coisas que não agradam ao Senhor, né? E que vão manchar a nossa imagem como cristãos, como servos do Senhor. Eu vivi algumas situações, deixa eu me contar algumas aqui para os irmãos. A minha primeira eleição foi no ano de 2000. Na época, trabalhava com jovens, eu era líder de jovens na igreja que eu congregava, e eu também eu era pastor de grupos familiares, né? Que hoje chamam de células. E eu tinha muitos grupos na minha liderança, sob a minha liderança. Deus me deu um dom, né? O dom de evangelizar, de levar almas aos pés do Senhor Jesus, né? E tinha uma irmã, e essa irmã, ela tinha 18 filhos. 18 filhos essa irmã tinha. E essa irmã, ela dizia para mim que a casa dela e ela, todos eles votariam em mim. E ela então, na época a gente podia fazer, dar camisetas. Na época a lei eleitoral não era tão rígida como ela é hoje. Então essa irmã, ela fez um evento na igreja e ela precisava de umas camisas para que as irmãs vestissem a caráter, né, naquele evento. Então ela recorreu a mim, né, e na época eu tinha um bom relacionamento com o prefeito da cidade. Conseguimos as camisas que ela pediu. Depois, ela fez um casamento do filho dela. Ela também pediu que nós ajudássemos. Nós ajudamos, né? A despesa do casamento todinha foi por nossa conta. Toda a comida foi por nossa conta. E no dia da eleição, quando terminou a votação, nós imprimimos um papel, né, que fala quantos votos o candidato teve em cada sessão. E, para minha surpresa, eu não tive nenhum voto na sessão dessa irmã. E existiam comentários e boatos, eu quero aqui abrir esse parêntese, inclusive hoje paira sobre o Brasil uma desconfiança com relação às eleições. Irmãos, se isso aconteceu, de fato eu não sei,
mas eu recebi muitas denúncias na época de alguém que dizia que apertava lá o meu número, digitava o meu número, só que aparecia a foto de um outro candidato. Não aparecia minha foto, aparecia a foto de um outro candidato. Só que fica a palavra, a nossa palavra, né? E aí como é que você vai provar? Você não pode tirar uma foto, né, ali da urna, você não tem como comprovar isso. E aí eu tive uma votação, na época eu tirei 165 votos, e foi a minha primeira eleição, né? Foi até tido como o prefeito que eu apoiei na época disse, olha, você foi muito bem, porque foi a sua primeira eleição. E aí o meu coordenador falou assim, não, vamos fazer uma denúncia. E aí ele saiu na casa dos eleitores que a gente tinha mais assim contato, e essa irmã disse assim, irmão, por favor, não diga pro irmão que eu não votei para ele não, mas eu tô com minha consciência pesada. Eu não votei para ele. Eu não votei para ele. Irmãos, pense aí. Você ajudou a pessoa durante muito tempo e a pessoa simplesmente no dia, né? Porque o político, irmão, quando ele te ajuda, quando ele faz alguma coisa por você, não se iluda. Ele quer algo em troca e o que ele quer é o seu voto, né? Isso aí é óbvio e é claro. Uma outra situação que eu vivi, tinha uma irmã, essa irmã, ela tinha 4 filhos, e essa irmã, ela não tinha marido, ela havia se separado, né? E na época, nós ajudávamos essa irmã, né? E todo mês a gente conseguia, né, ajuda para ela, e porque ela não tinha condições de se alimentar com a família. Irmãos, quando foi na eleição, isso já foi na minha segunda eleição, foi em 2008. Na minha segunda eleição, né, ela estava construindo uma casa, os irmãos fizeram um mutirão, e aí conseguiram construir uma casa para ela, e ela precisou de umas lâmpadas. Na época ela precisou de 10 lâmpadas, e a fiação, né, da casa. E ela pediu para mim, eu falei, irmã, infelizmente, desta vez eu não posso lhe ajudar. E aí ela procurou um outro candidato. Isso, irmãos, essa irmã ficou sendo ajudada durante 2 anos. E ela conseguiu outro candidato que deu para ela as 10 lâmpadas e a fiação que ela precisava. E aí ela pegou e votou nesse outro candidato. Irmãos, isso me trazia uma angústia tão grande. Isso me trazia, assim, sabe, uma sensação como se eu tivesse sido traído. E era horrível, irmãos, né? Mas assim, uma das mais marcantes situações assim que eu passei, em 2007. Em 2007, um dos líderes da igreja que eu congregava, ele viajou até a cidade onde eu morava, e ele disse assim, o ano que vem, nós vamos lançar um candidato da nossa igreja. Nós vamos lançar alguém que seja daqui de dentro, né, para nos representar na Câmara Municipal. E eu era uma pessoa, irmão, que tudo que a igreja precisava, eu era a ponte entre a igreja e a prefeitura, né? Então tudo que a igreja precisava ia comigo, eu ia com o prefeito e nós conseguíamos. Como, por exemplo, teve um encontro da igreja, onde a igreja precisava de um local para levar os membros, e nesse local não tinha água, né? Eu consegui um local com o sindicato dos trabalhadores, sindicato patronal lá da cidade, né? Que é o sindicato dos produtores rurais, e consegui junto à prefeitura o carro-pipa para abastecer, né, com água lá o local. E eu estava dentro do carro, irmãos, dando assistência para os pastores que precisavam, né, se deslocar até o evento e ficar dando assistência ao evento. E nessa época eu era muito amigo do prefeito, eu tinha muita influência com o prefeito. E o prefeito havia viajado para Belém e eu tinha pedido para ele um carro. Ele disse, Reginaldo, eu vou te mandar o meu carro particular e vou te mandar o meu motorista. E de fato ele mandou. E eu lembro que um desses pastores estava junto comigo dentro do carro, ele virou para mim e disse assim, irmão, eu estou vendo que a sua palavra tem força. Eu estou vendo que a sua palavra ela tem uma grande força, irmão. E ela tem valor. Ele disse, olha, eu estou com você até a sua palavra ter validade, viu?
depois que ela perder a validade, depois que ela perder a força, não conta mais comigo, eu estou fora de você. Ou seja, o que ele disse ali para mim? Né? Enquanto você tiver, né, influência com o prefeito para nos ajudar, enquanto você conseguir fazer o que nós queremos, conta com a gente, eu estou com você. E esse líder, irmão, em 2007, ele disse, o ano que vem nós vamos lançar um candidato da nossa igreja. E para minha surpresa, né, eu fiquei pensando, bom, sou eu, né, que eu era a ponte entre a igreja e a prefeitura, enfim. E para minha surpresa tinha um candidato, né, que já era vereador e que era amigo de um irmão da igreja. E ele estava lá na igreja nesse dia. E na hora do apelo, ele levantou a mão, converteu-se, né? Pouco tempo depois ele foi batizado e, para minha surpresa, eles o apoiaram na eleição de 2008. Irmão, eu me senti um lixo. Eu me senti assim, sabe, a pior pessoa daquela igreja. Eu me senti como se eu tivesse realmente um lixo humano. Eu me senti muito mal. E eu não fui sábio, irmãos. Eu não fui sábio, eu não soube agir, né? E analisando hoje, né? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, primeiro que eu não estava na política, né? Eu não tive sabedoria para agir, porque eu saí, né? Eu abandonei tudo ali, fiquei tão triste, eu fiquei tão decepcionado com tudo aquilo. E eu precisava de uns 200 votos para completar, né, a minha eleição, para eu me eleger. E naquele ano eu tirei 555 votos. E a igreja, ela tinha a condição de me dar de 300 a 400 votos. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para o pastor e disse, pastor, muito obrigado, porque o senhor foi responsável pela minha derrota nas urnas hoje. Eu me arrependo disso, de ter feito isso, ter falado isso para aquele pastor, mas foi uma dor tão grande, irmãos. Foi uma decepção tão grande. E eu não agi com sabedoria, porque um homem sábio, né, ele não faz o que eu fiz. Ele não reivindica, ele não joga, ele não lança na cara da pessoa, né, o erro, né, a falha da pessoa. Mas eu fiz. Eu disse para o pastor que ele tinha sido responsável pela minha derrota nas urnas. Então, um homem sábio, né, ele é um verdadeiro cristão, ele é sábio, prudente, ele é cheio do Espírito Santo e ele sabe lidar, né, com as lutas, ele sabe lidar com o esquecimento, com a ingratidão, né? Ele sabe lidar com essas situações adversas, né? E uma última que eu vou contar para os irmãos, eu tinha uma amiga, e essa amiga, todo ano eu conseguia emprego para ela na prefeitura. Eu ensinei ela a ler e escrever através do método Braille. Para quê? Para que ela desse aula nas escolas, aula para cegos. Inclusive, na época, quando eu cheguei lá na cidade, não havia aula para cegos nas escolas. Eu lutei do ano de 1991, que foi o ano que eu cheguei naquela cidade, até o ano de 2008, que eu consegui a implantação do método Braille nas escolas daquela cidade. E eu ensinei aquela moça para ela dar aula, para ela ser uma das professoras. Irmãos, e ela era casada, né? O marido dela tinha feito uma cirurgia de vasectomia, portanto ela não podia engravidar. Só que ela engravidou do amante. E ela chegou comigo e disse, Reginaldo, eu preciso muito de um favor seu. Falei, o que é? Ela disse, arruma um médico para fazer um aborto, porque eu estou grávida e o meu marido não pode saber disso, meu casamento vai acabar. Eu disse, olha, me desculpe, eu já lhe ajudei, eu lhe ajudo, sou seu amigo, mas numa situação como essa, não conte comigo. Ela virou para mim e disse, olha, você não é meu amigo. Olha, eu estou sentindo nojo de você. Você não é meu amigo. Irmão, pense aí, a tristeza que eu fiquei. Pense aí, irmão, a dor que eu senti no meu coração naquele momento, né? E então, o sábio, ele sabe lidar com essas situações, né? Ele consegue superar essas situações. Como? Entregando nas mãos do Senhor,
descansando no Senhor, né? Então, quando eu olho para esse exemplo que Salomão deu, do sábio que salvou a cidade, e depois ele foi esquecido pelos moradores, irmãos, isso acontece muito. Existem no Brasil bons políticos, acreditem nisso. Eu conheço pessoas boas, pessoas que têm realmente boas intenções, que têm bons projetos, mas elas não ganham eleições, elas não ganham, irmãos. Elas não conseguem se eleger. Sabe por quê? Porque existe o poderio financeiro, né? Existe o poder do dinheiro, né? Eu ouvi, né, uma pessoa dizer para mim assim: Reginaldo, sabe por que você não se elege? Você não se elege porque você não se adequa ao sistema, né? Então, irmãos, nós precisamos ser sábios, precisamos ter essas qualidades em nossas vidas. E hoje, o Senhor me deu maturidade, né? Eu estou lutando, irmãos, eu estou lutando para adquirir sabedoria, né? Para ser prudente, para ser cheio do Espírito Santo. É uma luta constante, é uma luta diária, não é? Todos os dias, né? Nós precisamos lutar para que nós venhamos alcançar essas qualidades tão importantes na vida de um homem de Deus, de uma pessoa que serve ao Senhor. Amém? Mais algo que nós precisamos encontrar em nós e encontrar, né, em um verdadeiro cristão, irmãos, é humildade. Humildade, né? Um verdadeiro cristão, ele é sábio, ele é prudente, ele é cheio do Espírito Santo, ele sabe conviver, né, com o esquecimento, a ingratidão, a dor, e ele também é humilde, né? Ele é humilde em tudo que faz, né? Tiago fala no capítulo 3, no versículo 3, olha, se existe alguém sábio entre vocês, então que prove, através das suas boas ações, né? E um homem humilde, irmãos, ele é capaz de reconhecer quando erra, ele é capaz, irmãos, e é uma coisa difícil, ele é capaz de saber pedir perdão, né? Ele é capaz de reconhecer que, de fato, né, ele precisa melhorar a cada dia. Então, um homem que conhece a Deus, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter essas qualidades e ele precisa ser humilde. Vamos ver Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. Aqui um exemplo de alguém que era humilde, de alguém que reconhecia que ele não era ninguém, alguém que reconhecia que tudo que ele tinha não era dele, alguém que reconhecia que o Senhor é que de fato era mais importante do que ele. Irmãos, eu estou falando nada mais nada menos do que um homem que a Bíblia diz que a sombra dele curava, Pedro. Vamos ver Atos 3, versículos 6 e 7. Neide já abre aí em Atos capítulo 10, versículos 25 e o versículo 26. Neide, Atos 10, 25 e 26. E alguém lê para mim aí Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. Vamos lá. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés arteiros se firmaram. Olha só, irmão. Pedro, o apóstolo Pedro, o homem que andou sobre as águas, o homem que teve um encontro com Cristo verdadeiramente lá na praia, um homem que disse para Jesus, quando Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é João Batista. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: o senhor é o Messias, é o Filho de Deus. E Jesus disse que quem revelou isso a Pedro foi o Espírito Santo. Então Pedro era um homem usado pelo Senhor. Era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que, quando ele se encontra com Ananias estava sob a influência da mentira, a influência do pecado,
ao se encontrar com Pedro, a Bíblia diz que Ananias caiu morto. E esse homem diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro considerava que ele tinha de mais precioso? A presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estava sobre ele, porque a Bíblia diz que o Senhor deu poder, né, para curar, para expulsar demônios. Agora no capítulo 10, no versículos 25 e 26, vamos ver mais um exemplo de alguém que tinha, de fato, a humildade como uma das suas características principais. Pode ler, por favor. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que Cornélio se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Olha só, Pedro, um homem que ouvia o Espírito Santo falar com ele. A Bíblia diz que lá no capítulo 10, quando ele estava orando na casa de Simão, o curtidor, antes do almoço ficar pronto, ele subiu lá para o terraço, foi orar, e lá ele teve uma visão, e lá o Espírito Santo falou para ele que iam pessoas procurá-lo, iam pessoas buscá-lo, e que era para ele ir com eles, né? Esse homem era um homem, irmãos, cheio do Espírito Santo. Era um homem diferenciado. Era um homem que, à sombra dele, entre todos os apóstolos, ele era um homem diferenciado. Você não vai encontrar nenhum outro que fazia milagres, maravilhas como Pedro fazia. Só a sombra dele já curava. Mas era um homem humilde, era um homem simples, era um homem que reconhecia que não tinha nada. Era um homem que ele ouviu o Sinédrio reconhecer que ele estava com Jesus, que mesmo ele não tendo conhecimento acadêmico, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, e através da vida dele, lembram quando ele negou Jesus? Mesmo quando ele negou Jesus, quando ele estava lá, né, lá entre os soldados, falaram assim: você é um deles, você se parece com ele. Não sou, não conheço. Era um homem que as pessoas olhavam e viam Jesus na vida dele, e viam o Espírito Santo na vida dele. Mas era um homem humilde. Será que, se fosse nos dias de hoje, alguns líderes aí, que eu não vou mencionar o nome, será que teriam a atitude que Pedro teve? Quando Cornélio se ajoelhou diante dele, né? Ei, para. Eu sou um homem igual a você, rapaz. Se levante. Eu sou um homem igual a você. Irmãos, um homem, um verdadeiro cristão, ele precisa ter essas qualidades, né? Nós precisamos ter essas qualidades. Se não tivermos, precisamos adquiri-las imediatamente. Amém? Agora vamos ver o que nós não podemos ter, o que não podemos encontrar em nós e em nenhum cristão que se diz realmente servo do Senhor. Amém? Primeiro, a inveja. Nós não podemos ter, né, esse sentimento dentro de nós de inveja, né? Eu lembro, irmão, de um dia, teve um rapaz que ele chegou comigo e disse para mim: sabia que eu tenho inveja de você? Esse rapaz, ele era deficiente físico. Ele disse para mim: eu tenho inveja de você. Irmão, esse rapaz me perseguiu de uma forma tão terrível na política. Esse rapaz falava mal de mim. Irmão, esse rapaz me perseguiu. Mas o mal maior, ele fez para ele mesmo, irmão. Cultivando dentro dele o sentimento de inveja. Ele dizia para mim: eu tenho inveja de você porque você é cego, mas você fala bem, você já teve coragem de se candidatar. Porque na cidade onde eu morava, irmão, eu fui até hoje, pode ter no futuro, mas até hoje eu fui o único cego a ter coragem de ser candidato a vereador. Na cidade, inclusive, o pessoal me conheciam lá, eles criaram um slogan, tinha um slogan lá, era o cego que tem visão. Eu fui o primeiro deficiente a ter coragem de se candidatar naquela cidade, né? Passei muito perto de ser eleito, mas hoje eu vejo que não era, na verdade, a política não era plano de Deus para a minha vida, nem para mim, nem plano de Deus e nem meu, né? Eu entrei na política porque quando eu terminei o seminário, eu fiz um seminário,
e esse seminário foi muito bom para mim. Quando eu terminei o seminário, um dos pastores, um dos líderes da igreja chegou comigo e falou assim: olha, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu disse: pois não. Isso é verdade que você quer ser pastor? A Bíblia diz, irmãos, que aquele que almeja o episcopado, boa obra deseja. Aquele que deseja ser pastor, aquele que deseja ser obreiro, boa obra deseja. Eu disse sim, eu tenho vontade sim. Quando eu me converti, né, o Senhor colocou isso no meu coração. Aí ele disse assim: tá, só que é o seguinte, eu quero falar uma coisa para você. Se você nunca se casar, se você nunca tiver família, a gente apoia você. Agora, se você quiser ter família, a gente pula fora de você, porque a igreja não pode sustentar você com a família. Aí eu fiquei pensando, né? Eu conhecia todos os pastores, tinham famílias e eram, né, cuidados pela igreja. Irmãos, não é errado o pastor ser cuidado pela igreja. Não é errado o pastor, né, ser, digamos assim, cuidado pelo seu rebanho. O que é errado é ele explorar a igreja. O que é errado é ele usar a igreja para enricar, né, para comprar fazenda, essas coisas aí que os irmãos estão acostumados e sabem que isso acontece. Mas não é errado a igreja cuidar do seu pastor. A Bíblia diz que, né, o trabalhador é digno do seu salário. Né? Um dia desse eu ouvindo o pastor Osiel Gomes, né, eu inclusive já mencionei ele algumas vezes, é um pastor que eu admiro muito, eu gosto muito das pregações dele, e ele disse: olha, a igreja onde eu congrego, todo mundo sabe quanto eu ganho, e ele disse: pastor não foi chamado para ser político, pastor não foi chamado para ser empresário, pastor não foi chamado para ganhar quantias exorbitantes, né? Ele tem que ganhar o necessário para o sustento dele e da sua família, né? E aí, nessa época, quando esse pastor falou isso para mim, eu fiquei tão triste, irmãos. Eu falei: então eu vou, né? Já que eu não posso fazer parte da obra, né? Eu vou então fazer alguma coisa. E aí eu comecei, né? Comecei a trabalhar, né? E aí eu recebi um convite do prefeito da época. O prefeito, na época, doutor Edilson Dias Botelho, que inclusive faleceu durante essa pandemia. Ele me convidou para ser candidato. E aí eu embarquei, né? Que foi, irmãos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi entrar na política. Infelizmente foi. Então, esse rapaz, ele tinha inveja de mim, pela influência que eu tinha na cidade, né? Ele tinha influência, né? Ele tinha inveja, ele falou para mim: eu tenho inveja, eu tenho raiva de você. Isso é muito triste. Então, um verdadeiro cristão, né? Ele não pode ter essa característica negativa que é a inveja. A segunda coisa que nós não podemos ter, irmãos, é a amargura. Sofia, abre aí Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 15. Um verdadeiro cristão, irmãos, ele não pode cultivar a amargura dentro dele. Ele não pode ser uma pessoa amarga. A amargura, ela fez com que Caim matasse Abel, né? Quando a oferta dele foi rejeitada pelo Senhor. Caim ficou tão amargurado que a amargura, ela trouxe ódio. E o ódio fez com que ele matasse o seu irmão. A amargura fez os irmãos de José vendê-lo como escravo para o Egito. A amargura fez com que Esaú desejasse matar o seu próprio irmão Jacó, quando ele foi enganado pelo mesmo. Amém? Vamos ler Hebreus, capítulo de número 12, versículo 15. Pode ler, Sofia, por favor. Amém. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, a amargura é terrível, irmão. Uma pessoa amarga, ela contamina. Uma pessoa amarga, onde ela está, ela é notada facilmente, porque ela fica remoendo, né? Ela é uma pessoa que não é feliz. Não é feliz. O egoísmo também não deve fazer parte de nós. Uma pessoa egoísta, irmãos, ela não consegue estabelecer, né, bons relacionamentos.
Afinal de contas, a vida é uma via de mão dupla e com Deus não é diferente. Para nós encerrarmos, vamos ler algumas referências. Sofia, rapidinho. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Irmã Rosana, João 3,16. Irmã Rosana, João 3,16. Irmã Leidiane, Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Neide, Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Eu dei alguma referência para a irmã Ana? Não lembro. Irmã Ana, Mateus 24, 13. Irmã Ana, Mateus 24, 13. Amém? Irmão Adley, pode ler Jeremias. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Vamos ler logo essas referências, depois a gente lê as outras para encerrar. Vamos lá. Sofia, começa. Lucas 3. Lucas 6, 38. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 38. Amém. Pode ler. Daí e ser-vos a dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Olha o que Lucas está dizendo. Dá e dá-se-vos-á, né? Boa medida, recalcada, sacudida, né? Eu lembro quando eu morava na roça, que a gente enchia o saco de arroz, botava arroz, depois sacudia ele e socava ele até caber mais arroz, né? Ou seja, a vida é uma via de mão dupla. Quando você dá, você recebe. Aquilo que você faz, né, você recebe, né? E com Deus não é diferente. Se você serve ao Senhor, lógico que você vai, né, alcançar, né, as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos lá, Neide, sua referência. Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Mateus 10, 22, isso. Todos odiarão vocês por seres meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Olha aí, a vida é uma via de mão dupla e com Deus não é diferente. Aquele que perseverar vai ser salvo. Aquele que ficar firme até o fim vai ser salvo. Irmã Rosana, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmã Leidiane, Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Lembram que eu disse? A vida é uma via de mão dupla, né? Quem crê e for batizado será salvo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Você crê e você não vai se perder, né? Aceite a Cristo, viva para Ele e certamente você alcançará a salvação da sua alma. Mateus 24, 13, irmã Ana. Mas aquele... Eu me perdi, desculpa. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez Jesus dizendo. Irmão Adler, Jeremias 33, 3. Pode ler, por favor, irmão? Claro. Clama a mim e te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Lembram? A vida é uma via de mão dupla. Neide, Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Já estamos encerrando, irmãos. Mateus 10, 32 e 33. Sofia, achou a referência lá que eu te pedi? Jeremias? Jeremias 9. Depois você lê. Pode ler, Neide, por favor. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo final, diante do meu Pai que está no céu, que ela também pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo final, direi diante do meu Pai que essa pessoa
não pertence a mim. Amém? Irmã Rosana, Gálatas, capítulo 6, versículo 6, por gentileza. Sofia, Jeremias 9. Não, lê lá a referência que eu te pedi. Vamos lá. É que eu tô com 9 aqui na cabeça. Jeremias 29. Isso. Jeremias 29. Vamos lá. Vamos lá, pode ler. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Ou seja, o Senhor está dizendo que quando nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Né? Quando nós orarmos ao Senhor, né? Aquela oração sincera, né? Se cometermos alguma falha e pedirmos ao Senhor com sinceridade, um arrependimento verdadeiro, nós vamos encontrar o perdão do Senhor. A vida é uma via de mão dupla e com Deus não é diferente. Agora vamos ler a última referência. Sofia, só para a gente... foi Jeremias 29 o quê? 12 e 13. Pronto, Jeremias 29, 12 e 13. Agora vamos ler a última referência de hoje, irmã Rosana, Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. Por favor, irmã Rosana. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, lá em Mateus capítulo 18, do versículo 23 em diante, os irmãos conhecem a história daquele homem que recebeu misericórdia do rei e que não teve misericórdia do seu amigo, do seu companheiro. A Bíblia diz que aquele que não perdoar do íntimo, seu irmão, não será perdoado pelo Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre esta mensagem, que possamos refletir, né, sobre esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Amém? Orem conosco, orem comigo, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, te glorificar, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã que o Senhor nos concedeu, o privilégio de estarmos reunidos com o Senhor, de estarmos aprendendo da tua palavra. Ô Senhor, muito obrigado. Pai querido, abençoe cada irmão, cada irmã. Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a permanecermos firmes na tua presença e que possamos ter essas qualidades que nos ajuda, Senhor, a alcançar a eternidade. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.